Bom, então a aula de hoje é uma introdução ao computador hipotético, né, que eu falei, o Neander, né? Então o Neander ele é um software, né, que a gente emula um processador hipotético, né? Esse processador, na verdade, ele não é nem um pouco parecido, né, com os que a gente tem no mercado, né, não é nem perto do AMD, ou nem perto da Intel, ou seja, qualquer outro processador que vocês conheçam, aí, tipo ARM, ou enfim, ele é uma estrutura muito básica, né, e somente para aprendizado, né? Então, a ideia principal é que vocês consigam criar pequenos algoritmos com instruções básicas, tá? São aquelas que vocês estão aprendendo a fazer lá em TD, né? Adicionar, subtrair, multiplicar, né? Que são os circuitos básicos, né, da unidade de lógica aritmética. Então, aqui a gente vai ter algumas coisinhas, né? Então, vou falar um pouco a respeito da introdução, né, do Neander. Depois a gente vai executar o Neander aqui um pouquinho para tentar criar algum programinha aí. Então, introdução, características, modo de endereçamento, né, como é que ele funciona relacionado ao modo de endereçamento, como é que ele funciona com seu conjunto de instruções, então, ou seja, que instruções o Neander tem, né? Os códigos de condições, né, ou as flags, que eu também já mencionei, né, que são aquelas, digamos assim, sinais de controle, né, que a ULA gera ao ocorrer alguma condição, tá? Formato das instruções, então, como é esse formato, né? Exemplos de programação, então, alguns exemplos básicos, e a tarefa básica que é vocês exercitarem. Então, a próxima tarefa tem que criar ela no Moodle, né, mas é resolver esses exercícios aqui desses slides, tá? No final, resumindo um pequeno resumo, né? Então, como eu falei, né, o Neander ele é um processador hipotético, né, para o ensino da arquitetura de computadores. Ele foi criado justamente para ensinar vocês, né? A ideia é que vocês consigam entender o funcionamento, né, de um processador básico para depois evoluírem, né, por MIPS, né, em arquiteturas 2 e possivelmente para arquiteturas atuais, né, como Intel, ARM e AMD, tá? Então, a ideia principal é que a gente veja quais são as características, né? E ele usa as características que ele tem, né? Quanto ele tem de memória, quais instruções ele tem, qual tipo de numeração ele trabalha, né? E assim por diante, né? E a gente vai brincar com essa linguagem de montagem, né? Ou seja, é tipo o assembler, né? Só que a gente vai ter que transformar esse assembler, né? Para via códigos, né? Então, a gente já vai dar, né, o valor de cada operação, né? A gente via lá que que nem eu tinha falado para vocês, né? Deixa eu abrir o print. Então, né, uma instrução, geralmente, ela né, a gente viu lá, deixa eu só chegar um pouquinho mais para cá. Aí, tá com uma linha muito fina, só um pouquinho, pessoal. Então, a gente, geralmente, né, a gente, dentro de uma instrução, a gente tem aquilo que a gente chama de opcode, né? Aqui. E aqui a gente começa a ter, né, os endereços. Né, endereço digamos, do operando, né, 1, endereço do operando 2 e assim por diante, né? Então, a gente tem X bits aqui, né, que é para dizer qual é a operação. Né, seja uma operação de carga de dados, ou lógica aritmética, ou de armazenamento de dados, né, e também aqui quais são os envolvidos, né, qual é o registrador que vai usar aqui, qual é o registrador que vai usar aqui. Se for, né, uma operação de memória, pode ser que seja um endereço único de memória, né, uma posição de memória, tá? Então, a gente vai ver, né, basicamente como é que se comporta isso dentro do Neander, tá? Como é que é essa estrutura. A gente vai usar o software, né, de simulação para esse ambiente integrado, e aí vocês, como alunos, vão poder desenvolver, né, usando essa linguagem de montagem, e ver graficamente, né, ver na interface ali as mensagens, né, relacionadas a erro, os carregamentos de memória, simular um programa básico, né, e já ter a visualização imediata interativa. Então, a ideia principal é que o simulador, esse aqui já se provou ser uma ferramenta útil, né, no ensino de arquitetura de computadores, não é só eu como professor, né, que uso, vários outros professores, né, nas universidades brasileiras também usam, né. Existe, acho que, uma evolução
do Neander, que parece que é o Neander X, né? Tem um X aqui depois. Eu acho que é um pouco melhor do que esse Neander, que é um pouco mais básico, tá? Mas eu acho que a gente vai iniciar pelo Neander, né? Depois a gente vai ver outros dois simuladores que são um pouquinho melhores, né, do que esse. Tá? Mas é só para vocês poderem brincar, né? Então, a ideia da segunda parte da disciplina, né? A ideia dessa segunda parte agora, que a gente está praticamente começando semana passada, né? A gente viu um pouco, retrasada também a gente já começou a ver um pouco, antes da prova, né? A gente começou a ver um pouquinho. E agora a gente vai começar, digamos, imergir, né? Mergulhar de cabeça nessa outra segunda parte, que é programar usando mnemônicos e código de montagem, tá? E linguagem de montagem. Bom, então, quais são as características básicas, né, do Neander? Então, ele tem endereços de memória de 8 bits, né, e sendo 8 bits, a gente sabe que tem 256 elementos de memória, né? Então, perdão. Então, a gente vai ter 256 posições de memória, da 0 até a 255, né? A gente tem dados representados em complemento de 2, né? Ou seja, complemento de B, né? Os dados vão ser parte negativos, parte positivos, né? Ou seja, são dados de 8 bits, né? Como está dado aí, a gente provavelmente vai do menos 128 até o mais 127, tá? A gente tem um registrador acumulador, né? Ou seja, o interno da máquina, né? Aquele que vai realizar as operações, também de 8 bits. A gente tem um contador de programa, né, que vai, né, para uma instrução, depois para outra, né, vai somando mais um, né, vai pegar a primeira instrução de memória, né, e vai executar e assim por diante. A gente tem um registrador de estado, né, ou seja, com dois códigos de condição, um negativo que é ele e um zero que é Z. Vou tentar abrir aqui o Neander, tá? Deixa eu tá com ele aqui no número, né? Provavelmente aqui nos backups. Acho que não, aqui Neander, tá? Então, o Neander, né, aqui ele tá bem pequenininho. Então, o que acontece, né? Quando tu inicializa ele, né, ele já mostra aqui, eu vou tentar maximizar para ficar um pouquinho melhor para vocês visualizarem, né? Isso aqui é uma parte da memória, né? De programa, então ele considera assim meio que não é obrigatório, tá? Mas é uma analogia, né? Então o que significa isso? Parte é programa e parte é dados, né? Então reparem aqui que essa aqui é a memória, né, de dados, tá? Então reparem que a memória de dados ela começa na posição 128, né? E ela vai até 255 aqui, né? Então esse espaço que vocês têm para armazenar dados. E por convenção, né, aqui a memória de programa vai até o 129, mas ele deixa, tá vendo que ele até visualiza até 255. Mas, né, por convenção, o teu programa tem que caber entre a 0 e a 127 aqui, tá? O ideal seria isso, para tu não misturar, né, aqui é 127, né? Para tu não misturar o que é teu software com o que é teu dado armazenado aqui, tá, pessoal? Então, assim, manipular isso aqui, tá, pessoal, é bem tranquilo, né? Então, digamos aqui, né, que tu esteja, né, por isso que a gente posiciona já ele meio que assim, né, na posição 128 aqui, tá? Então, aqui é os valores, né, que a gente tem que inicializar. Se a gente tem alguma constante, né, pessoal, tipo, a gente quer somar um valor 10 aqui com um valor 20. Então, é só clicar duas vezes, se não me engano, e digitar o valor aqui. Acho que eu tô com um aqui deletado, acho. Porque não deixou. Valor 10, valor 20, por exemplo, eu quero somar esses dois números aqui, 10 com 20, né? Eu tenho que armazenar eles na memória, né? Tenho que fazer uma operação de carga, né? Aqui. Então, ó, ele já está te dizendo aqui, ó, carga. O valor da carga é 32. Então, como é que funciona? Tu vem aqui e digita a tua função. 32, entrando, eu já disse, ó, é um load. Só que ele está load 0, então eu quero carregar a posição 128, né? Então, vou botar aqui 128, enter. Tá? Então, agora a primeira instrução, né, que eu estou dando é para carregar, né, para dentro desse cara aqui, que é o acumulador, né, o valor da posição 128.
Então, quando tu fizer uma execução passo a passo aqui, né, então tem um executar passo a passo, né, então F8, né, seja para tu rodar, né, um passo de cada vez, né, rodar assim, o PC, né, que é o contador de programa, ele está na posição 0, ou seja, ele está nessa setinha aqui, ó, a setinha verde, né, então ele está mostrando aqui que se eu apertar o F8, que é para fazer o primeiro passo, ele vai executar esse load 128 e vai jogar esse valor 10 para dentro do acumulador, tá? E automaticamente, reparem, né, que o PC ele recebeu o valor que ele tinha anteriormente, mais 2, né? Ou seja, ele viu que é uma instrução de load, a instrução de load tem 2 bytes, né? Então, 16 bits, no caso. Então, ele pulou 2 elementos aqui e foi para a próxima, né? Foi para a posição 2 aqui, tá? Então, se tiver outra instrução aqui, né, se a gente fizer uma instrução do add, onde é que está o add? O add está aqui. Então, o add é 48, né? Então, a gente vem aqui, clica 48. Ó, botou add. Ah, eu quero somar com a posição 129, né? Então, bota aqui 129. Então, a próxima instrução vai ser adicionar com a posição 129. Então, ele vai somar o 10 com 20 aqui, né? E vai jogar tudo no acumulador. Você apertar F8 novamente, né? Ó, somou o 10 com 20, está no acumulador. Digamos que agora eu quero armazenar, né, na posição, sei lá, 130 aqui, então tem que usar essa instrução de STA. O valor dela é 16. Então, eu digito 16 aqui, né? E eu quero salvar na 130. Eu digitei 130 aqui e apertei Enter, tá? Então, a próxima instrução aqui que eu criei é armazenar o valor do acumulador, que é 30, na posição 130, tá? Reparem, tá, pessoal, que aqui, ó, ele não acendeu nenhuma daquelas flags, né? Essa flag de negativo, que a gente chamou de N, né? Isso aqui é como se fosse um LED, né? Ele nunca ligou e está sempre desligado, tá? Porque a gente não carregou nenhum valor zero e não fez nenhuma conta que dê zero. Agora a gente vai fazer, né, o negativo, só para vocês terem uma ideia. Tá? Então, o que acaba acontecendo? Quando eu executar isso aqui com F8, ele vai armazenar lá na posição 130 os 30, beleza. Vamos supor que eu queira carregar, né, uma função, na próxima instrução aqui, carregar store 32, tá? E eu queria carregar essa posição 131, que contém o valor zero, tá? Então, vou botar aqui 131, e vai carregar o valor 131, né, para dentro do acumulador. Quando ele fizer isso, né, esse valor é zero, então ele vai ligar esse LEDzinho de zero aqui, tá? Vou apertar F8 só para ver se ele faz isso. Ó, então ele carregou zero para o acumulador e ele ligou o valor zero aqui, tá? Então, essa aqui é aqueles sinais que eu falei para vocês, né? Que ele liga, né? A nossa unidade lógica aritmética, ela liga alguns avisos para dizer que é zero ou para dizer que é negativo. Tá? Então, o que acaba acontecendo? Os negativos, né? Os valores negativos aqui, também, quando fizer uma soma por né? A gente está trabalhando com um complemento de 2, né? Então, o que acontece? Os nossos números que são maiores que 128, vou chutar aqui 150, ele é um valor negativo. Né? Então, se eu fizer um load aqui, que é 16, perdão, é o número errado, 160, é o número negativo. Aqui. 42, opa, 42, é um load, eu quero carregar a posição 132. Quando eu carregar essa posição 132, ou se eu subtrair o zero que eu tenho agora, né, ou somar, né, com esse valor, né, que é um valor em complemento de B, ele é negativo. Então, se eu fizer um add, eu vou tentar fazer um add aqui na próxima instrução, né, que é um 48, e eu quero somar com a posição 132, tá? Então, quando eu fizer o carregamento, provavelmente, desse valor aqui, tá? Quando eu fizer o carregamento, ele já vai acender o negativo, eu acredito, tá? Vamos lá, F8. Ó, agora ele acendeu o negativo, porque o número 160, em complemento de B, ele é um número negativo. Então, quando você fizer alguma operação que dê um resultado negativo, ele vai ligar esse LEDzinho aqui, tá? Quando você fizer alguma conta e der zero, né, vai ligar esse flag aqui, né? E eles nunca ocorrem ao mesmo tempo, né?
Ou o número que deu é negativo, ou o número que deu é zero. Se não é nenhum dos dois, certamente o número é positivo, né? Então, essa é a ideia, tá? Não sei se vocês pegaram. Não vou salvar nada aqui, tá? Vou só minimizar. Uma pergunta. Vocês pegaram aqui, quando eu estava falando sobre o sinal negativo, o que acontece quando, né, eu carrego um número negativo, ou quando eu faço uma operação com um número negativo, né? Se eu somar aqui dois números negativos, ele vai dar um positivo, mas se eu carregasse, né? Se eu fizesse uma... É que eu não sei se ele deixa eu fazer copy-paste também. Vou tentar, não, olha assim. Load, vamos fazer de novo, vamos para os dois. Aqui. Não. Aí. E aí, quando ele carrega um número negativo, ou ele faz qualquer operação que dê negativo, tá? Seja um adicionar, ou um XOR, ou um OR, ou um AND, qualquer coisa que ele fizer aqui que dê negativo, tá? Ele vai ligar esse flag de negativo. Ou se fizer uma operação e der zero, né? Se a gente carregasse o valor 131 ali, que nem a gente já fez, isso aqui, né? A gente pode fazer uma coisa aqui, que é mudar o PC, né, para o valor 6. Estou mudando manualmente, tá, pessoal? Eu mudei o PC para variação. Quando eu carrego aqui, né, o 131, ele carregou zero, né? 131 tem o valor zero aqui. Carregou para dentro do AC e ligou o flag de zero, tá? Se eu fizer alguma soma, né? Se eu fizer também um add aqui, né? Fazer um add 48 com a posição 141, que também é zero, né? Se eu adicionar zero com zero, vai continuar sendo zero, ele vai ligar, ó, vai continuar ligando, né? O valor de zero aqui. Se eu fizer, né, a carga que a gente viu ali, né, carregar um número negativo, como é aqui o 132, né, eu adicionei com 132, então aqui, né, eu adicionei o zero com 132. 132 é a posição que tem o valor 160. 160 em complemento de 2 é um número negativo. Somando zero com um número negativo, vai dar um número negativo. Ou seja, deu 160, ligou o flag do negativo. Então, assim, ele acende uma flag ou a outra flag, né, ou nenhuma, mas ele nunca liga as duas juntas, tá? Ou é um número negativo, ou o número é zero, ou se não é nenhum dos dois, o número é positivo, tá? Então é dessa forma que a gente consegue identificar quando é negativo, quando é zero, e quando não é nenhum nem outro é positivo, tá? Como é que funciona o modo de endereçamento? Aqui, né, vocês viram eu operando, né? Então, o modo de endereçamento é direto, né? Eu digo qual é a posição de memória que eu quero carregar. Eu quero carregar a posição 28 aqui, né? Ele vai pegar aqui diretamente o endereço 128, vai pegar o valor que está aqui do dado e vai jogar para dentro do acumulador. Então, se eu botar aqui o PC de volta para o início, zero, né, e apertar F8, ele vai fazer a primeira instrução, né, e que é um load ali, ele carregou o valor 10, e o valor 10 está aqui direto na posição que eu referenciei, 128. Então, né, o nosso modo de endereçamento do Neander, né, é direto, né, eu tenho uma instrução e tenho o endereço diretamente. Esse endereço ele aponta diretamente para operando lá, né, na memória, né, então a gente vai fazer operações diretamente com o acumulador, né, que está dentro do processador, e com o operando que está na memória, tá? E esse resultado, né, dessa operação vai ser salvo no acumulador, tá? Então, é sempre tudo passando pelo acumulador, tá? Então, ali, como vocês viram, né, tudo passando por dentro do AC aqui. Somou, subtraiu, é que na verdade nem tem subtração, né, só tem adição. Para fazer subtração, a gente tem que fazer subtração com complemento de 2, né? Tem que inverter o número todo e depois somar mais um, né? Então, é a forma de fazer subtração. Mas então, essa máquina é uma máquina muito simples, né, pessoal? Reparem que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 instruções, tá? Então, ela é uma instrução, uma máquina muito básica, né? Acreditem que numa arquitetura Intel, AMD, isso aí vai ter mais de 256 operações, né? Então, muito mais instruções que vocês imaginam, tá? Então, a gente também tem as instruções de desvio, né, pessoal? E esse endereço contido na instrução, sim, é a posição de memória onde está a próxima instrução a ser executada, né? Então, isso aqui a gente vai ver já já em breve, tá?
Quais são as operações, né? Então, a gente acabou de ver que são, né, 11, no total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá? Então, a gente tem o NOPE, né, que é uma operação que não faz coisa alguma, tá? Pois, futuramente, a gente vai ver para que serve o NOPE, tem arquitetura Zoom, geralmente o professor Fábio ou o professor Leonardo explicam, né, para que serve o NOPE. A gente também tem a função STA, né, que é uma função que armazena o acumulador, ou seja, ela é uma função de store, né, então é uma abreviatura, né, STA, né, Storage Address, né, algo do gênero, então armazene no endereço, né, então ele pega o acumulador e armazena nesse endereço que for fornecido. O LDA, a gente acabou de ver como é que ele funciona, né, então o LDA, ele carrega um endereço para dentro do acumulador. O AD, ele pega o valor de acumulador e soma com esse endereço. O OR, ele pega o valor do acumulador e faz um OR com o endereço. O AND, ele faz o acumulador com esse endereço. O NOT, ele inverte o que está dentro do A, né? Então, do acumulador, perdão. Então, ou seja, ele complementa, né, o acumulador. Então, essa é uma das formas da gente usar o complemento, né, pessoal? O jump, ele pula por uma posição de memória. Tá? Isso aqui serve para quando a gente vai fazer nossos loops, né? Então, não caiu na condição de saída do laço, ele volta para o início do laço. Então, a gente automaticamente faz um jump para o início do laço. A gente vai ver como é que a gente cria técnicas, né? Então, a nossa ideia também é ver como é que eu faço, né, um for usando essas instruções, como é que eu faço um while usando essas instruções, né? Como é que eu faço um if usando essas instruções. Tá? Então, a gente vai aprender todas essas coisas. JN, né, que é jump se negativo, então é um desvio condicional. Então, né, jump on negative, quando ocorrer um número negativo, né, então quando a nossa flag aqui ligar, né, esse N aqui ligar, ele vai saber, né, essa instrução ele vai ver, é negativo, se é negativo vai para tal lugar. A mesma coisa aqui, né, essa aqui é que usa, em vez de usar o flag do N, ele vai usar o flag do Z. Fez uma conta e deu 0, né? Eu quero saber se A é maior que B. E aí eu subtraio uma da outra. Deu negativo ou deu 0. Se deu 0, significa que A e B são iguais, né? Então, se eu quisesse fazer uma condição if A igual a B, né? Eu poderia usar o 0, né? Então, fazer uma comparação entre dois, né? Tentar fazer uma subtração ou uma adição, né? Entre um e o outro. Se der 0, né? Na verdade, a subtração, se eu subtrair um do outro e der 0, porque os dois são iguais, né? Então, é uma forma da gente fazer if, né? Então, tanto o negativo quanto o zero são desvios condicionais, né? Que é o que a gente faz com if e o case. E aí, por último, aqui a gente tem a instrução de término de execução, né? Ou seja, de saída do programa. Então, a ideia principal, né, que a gente tem que usar, né, para fazer os nossos softwares, esse conjunto de instruções, tá? O que é cada instrução, né? Então, aqui é o livro, né, do Raul Weber, né, ele coloca as tabelinhas, né? Então, o que acontece, né? STA end, a memória no endereço que recebe o acumulador. O LDA end, o acumulador recebe a memória na posição do endereço. O AD é o acumulador recebe a memória no endereço mais o próprio acumulador. O OR é a mesma coisa, o acumulador recebe, né, a memória na posição do endereço que tu forneceu, OR com o acumulador. Então, todas as operações, um dos operandos, né, é o AC. A única que não são dois operandos, né, reparem que o AD é um mais outro, o OR é um mais outro, o AND é um mais outro, né, e o NOT ele é uma operação que é, digamos assim, unitária, né, ele só usa um operando, né? Então, a grande maioria das operações são binárias, tá? Você tem que ter dois operandos, mas algumas, né, que a negação, ela é um operando só, tá? Ela é unária. Então, aqui a gente faz o NOT, só inverte o acumulador, né? Tudo que é 1 vira 0, tudo que é 0 vira 1, né? Então, basicamente isso. O jump, né, o PC vai receber o endereço que tu quer. O JN vai ser se o N for positivo, né? Se o N estiver ligado, né? Se a gente for pensar assim, se o flag de negativo aqui ligou, então o PC recebe esse endereço que foi passado.
Se, né, o flag aqui no caso do Z é 1, né, se esse Z aqui está ligado, né, então o PC vai receber um outro endereço. Então isso aqui é para fazer as condições de saída de laço, né, ou de if, né, pular para um outro conjunto de instruções e assim por diante. Tá? A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Bom, então os códigos de condição, né, são sinais gerados pela ULA, ou seja, aquele N e o Z são, né, códigos gerados pela ULA, que notificam na unidade de controle, né, e dão a ideia para a unidade de controle de que determinado evento ocorreu, né, ou seja, tu realizou uma operação, né, nesse caso deu negativo ou deu zero, né, então utilizado pelas instruções, né, então JN e JZ nesse caso, o N é de negativo, o sinal do resultado é 1 se é negativo, 0 se é positivo ou nulo, né? E a indicação de 0, né, ele indica que o resultado é 0, 1, ou seja, se lá está ligado, né, o flagzinho, né, parece um LED, de 0, significa que o número que tu operou lá deu um resultado 0, caso não esteja ligado, né, caso esse LEDzinho aqui não esteja ligado, então o número é diferente de 0. Pode ser positivo, pode ser negativo, tá? Só que se for negativo, vai ligar o flag do negativo. Se for positivo, não vai ligar nenhum nem outro, tá? Então, por exemplo, aqui no que a gente está atualmente, o valor positivo é 10, está no acumulador, não está ligado nenhum dos dois, né? Beleza, então apenas nessas instruções lógicas e aritméticas e o de transferência de memória para dentro do acumulador são aquelas condições, são as instruções que afetam esses códigos, ou seja, só operações lógicas e aritméticas, o add, o not, o end e o or, e, além desses, o load, tá? E são os que afetam os códigos de condição. Então, por exemplo, se tu fizer um nope nunca vai ligar, né, nenhum daqueles LEDs. Se tu fizer um STA, nunca vai ligar nenhum daqueles LEDs. Se tu fizer um load, um add, um or, um end e um not, pode ser que liguem aqueles sinais lá, né, o zero ou o negativo. No jump nunca vai ligar nada, no JZ nunca vai ligar nada e no JN também nunca vai ligar nada. Então, nesses outras operações, nada acontece, tá? Então, somente nessas 5 aqui, né, que ocorre a alteração dessas dois sinais de controle aqui, N ou 0, tá? Vamos lá. Então, né, esses códigos só ocorrem dessa forma, né? Aqui a gente vai falar sobre o formato de instrução, né, pessoal? Então, repare, né? A maioria das nossas instruções, tá? Tirando o nope e acho que talvez o halt, né? Que são aquelas duas instruções aqui, ó, que não precisam de endereço. Ah, o not também não, né? Então, na verdade, acho que é só o nope e o not, tá? São operações que não têm 2 bytes, porque sempre assim, o código de operação e o endereço. Então, essa aqui tem 16 bits. Essa aqui é um código de operação e o endereço, 16 bits também. Então, todas que tiverem esse endereço, ela tem que ter 16 bits. Agora, o nope, que não faz nada, e o not, que também não faz nada, relacionado com o endereço de memória, na verdade, não vai ter, né, os 16 bits. O halt, acredito que não, tá? O halt aqui também, que é uma operação que termina a execução do teu programa, também não usa endereço nenhum, então acredito que ela também só tem 1 byte, tá? Então, na grande maioria das instruções, o PC recebe PC mais 2, porque tem que pular 2 bytes, mas quando ele encontra a instrução de nope, ou instrução de not, ou instrução de halt, ele só pula mais 1, tá? Mais um endereço. Então, um código padrão de instrução, né, é um código que a gente, né, digita ali os códigos, né, então a gente está digitando os códigos, 00 é nope, 16 é o STA, né, é o store, 32 é o load, 48 é o add, 64 é o or, 80 é o end, né, 96 é o not. Então, vamos botar um not aqui só para ver, né, o que acontece. Vamos botar aqui. Então, vou colocar 96, é isso?
Ó, então reparem, né, que se eu executar o NOT, né, ele vai inverter o valor de 10 lá, né? Vou dar um F8 aqui, né, ele inverteu o valor de 10, né? E deu um número negativo, tá? E ele pulou para o próximo, ele estava no, o PC tinha 14 aqui no valor, pulou por 15, né? Então, ele, se eu apertar de novo o NOP, né, esse no operation aqui, ele também não usa nenhum endereço de memória, então ele vai pular para o próximo, né? Só pula mais um, era 15 virou 16. Reparem que se eu seguir, vai virar 17, 18, 19, 20, e assim por diante, né? Ele vai de um em um, então, só que o normal dele, né? Reparem que é sempre de dois em dois, né? Se eu faço esse add aqui, por exemplo, ó, ele usa o endereço 132, né? Então, ele usa 2 bytes, né? Então, ele pulou do 10 por 12, né? Aqui, né? Se eu executar de novo, ele vai pular do 12 por 14, né? Então, ele pula de 2 em 2 ou de 1 em 1, dependendo do tipo de instrução. Tá, instruções que usam endereço, que são a maioria, né? Tu digita o código e tu tem que digitar o endereço logo em seguida, né? Parte, né, não é utilizado. Né? Por que parte não é utilizado, pessoal? Porque a gente tem, né, uma operação ali, que são 11 operações, né? Então, se a gente for pensar que a gente tem um conjunto aqui de mnemônicos de 11 operações possíveis, né, binariamente a gente precisa de 4 bits, né? Porque 4 bits a gente já consegue representar do 0 ao 15. Isso aqui tem 11 opções, né? Então a gente consegue representar todas elas. Tá? Então, o que acaba acontecendo, né? Esse valor aqui de operação, né, vai ser provavelmente somado com tudo zero aqui, né? Quando a gente colocasse zero, tudo zero do 0 ao bit 4, né? Do bit 0 até o bit 4 vai ser tudo zero. E aí as minhas operações começam a ter valor aqui, né, nesse código. Só que esse código aqui já começa, né, 2 na 4, né, já é 16. Né? Então, reparem que acho que a menor instrução aqui já começa com 16. Tirando a NOPE, né, que seria tudo zero aqui, né. Então, na próxima, né, eu boto um bit aqui, no primeiro, eu tenho 4 casas, né, para lá. Então, se eu botar um aqui, ele já vira 16, né, porque tem tudo que é zero aqui para trás. E assim por diante, né, eu boto um bit no outro, vira 32, né, e assim vai. Aí eu boto 1 e 1 aqui, eu somo 32 com 16 dá 48. Aí se eu botar o terceiro bit aqui já dá 64. Aí, né? Então é tudo combinações, tá, pessoal? Esses valores, né? São valores como ele, se ele considerasse isso aqui tudo um byte, né? Do 0 até o oitavo bit aqui, né? Um byte só, né? E ele pega o valor inteiro disso aqui, né? Ah, isso aqui, né? Eu tenho um bit aqui, já é 16. Ah, eu tenho 2 bits aqui, é 32 mais 16. Tenho 3 bits aqui, né? Então, assim vai. E aí que é definido esses valores aqui. Mas os valores são tabelados, né? Quando vocês forem ter que fazer isso aqui na prova ou nos exercícios, vocês vão poder usar o simulador. Então, não se preocupem, eu não vou cobrar isso aqui manualmente, tá? O endereço também é o endereço que a gente usa aqui, né? O endereço para a memória de dados, que vai da 128 até em diante, né? Óbvio que não é obrigado a usar do 128 em diante, mas a gente costuma pedir para os alunos separarem para não causar confusão, tá? Não misturar código com dados, né? Então, a ideia principal é essa. A gente vai ver instruções de 1 byte, né? 4 bits mais significativos, e o código da instrução, né? Ou seja, os 4 mais significativos são esses, do 4 até o 7, tá? A gente vê os outros 4 para não dar bola para eles, né? Não importa. Então, eles vão ser tudo zero aqui. E o endereço, né? 8 bits de endereço, ou seja, do endereço tudo zero, que é o endereço zero, até o endereço 255, né? Que seria tudo 1. Esses 8 bits aqui, 1, é o 255. Tá? Então, a ideia principal é que nossa instrução normal vai ter 2 bytes, né? E o segundo byte é o byte do endereço, que é esse de byte de baixo aqui, né? Que vai do oitavo até o 15º. Tá? Então, as instruções de 2 bytes são as que fazem referência à memória. Então, como a gente falou, né? São aquelas que usam esse end, né? Tem o endereço da memória, ou seja, que elas usam a memória para alguma coisa durante a operação que ela vai realizar. Então, reparem que o NOT não usa.
O jump usa porque ele vai jogar esse endereço que passou para dentro do PC. A mesma coisa o JN e o JZ. Tá? Então, as únicas que não tem é o not, que no caso, o nope e o halt também. Tá? Então, são três que são de 1 byte e as outras todas são de 2 bytes. Tá? Bom, então, né, a memória do Neander ela tem 256 posições, né, e a gente faz essa convenção que eu falei para vocês, né, da 0 a 100, perdão, da 0 a 127 a gente usa para instruções do seu programa, né, do programa que vocês criaram, e da 128 até 255 por uso de dados, né, ou seja, seus dados de entrada e saída. Tá? Então, o que acaba acontecendo aqui, né, pessoal? Tem que sempre passar, né, o valor, né, do mnemônico para um valor. Né? Então, aquela tabela ali, né, ele te ajuda a fazer isso aí. Né? Essa tabela que ela existe para te ajudar. Na hora que eu vou criar aqui um código, eu quero fazer um add. Então, um add é o valor 48. Eu digito o 48 aqui, né? A tabelinha te diz que é o 48. E depois tu diz qual é a posição que tu quer adicionar. Eu quero adicionar a posição 151. Vem aqui, digito 151, dá o enter. E aí, automaticamente, né, quando tu preenche os dois valores, o byte de cima e o byte de baixo, ele bota aqui qual é o mnemônico, né? Eu estou fazendo um add e tal coisa, né? Assim como ele fez aqui, né, um load, né, 128, eu tive que digitar aqui o valor de load é 32 no primeiro byte, e no segundo byte que eu tive que digitar 128. Então, se vocês querem mudar, às vezes, a posição de memória, já vai direto, que nem eu fiz aqui, ó, vai na posição do endereço e muda, ó, 130, né? Digita que ele já muda, né? Vou voltar para 128. Dei um enter que ele volta para 128, tá? Então, é tranquilo de fazer isso, só que tem que respeitar essa tabelinha aqui, tá, pessoal? Então, ele mostra aqui, né, o load é um 32, o add é um 48, né, o add é outro 48, o str é um 16 e a saída de programa é um 240. Tá? Então, né, é isso aqui, ó, esses valores decimais aqui, que é o que vocês têm que digitar no simulador, tá? É muito chato fazer isso, pessoal. Eu sei porque eu já fiz muitos softwares nesse, né? Já fiz exercícios à beça com os alunos, né? Então, é muito chato fazer isso, tá? É cansativo, mas é a única forma que vocês têm de treinar, né, as coisas com linguagem de montagem, né? Então, a ideia principal é que vocês brinquem um pouco, tá? Façam alguns exercícios. Eu acho que essa aula que eu dei hoje e aqueles vídeos que estão no Moodle, eles já são suficientes para que vocês entendam o básico, tá? Eu vou liberar mais uns vídeos do professor Luciano. Acho que tem alguns vídeos que ele ensina a subtrair, então acho que é importante que vocês vejam esses vídeos. E vou deixar uns exercícios no final, tá? Então aqui, né, ele mostra, só botei a telinha aí, né, capturei a tela, de como é o nosso simulador, né? Então reparem, quando ele inicia com tudo zerado, né, ele zera, também ele mostra zerado aqui o flag de zero, e vocês iniciam com o PC com zero aqui, ou seja, o PC, esse Pzinho aqui na posição, ele é uma setinha, que é na posição do endereço zero, né? E ele vai somando, né? Conforme a gente vai clicando ali no simulador, ele vai somando. Né? E o legal é que a gente pode fazer a execução passo a passo, mas se tu fizer um programa longo, que tenha vários laços, né? Tu pode apertar o F9 aqui para ele rodar diretamente, tá? E eu acho que ele tem uma opção de tu resetar também, tá? Ele também tem um modo de salvar, tá, pessoal? Então, geralmente, salvem dos dois modos, né? Quando vocês forem salvar, porque às vezes salvar só no modo texto, depois tu tenta carregar, ele não consegue carregar direto do modo texto, não funciona legal, então sempre quando for salvar, salvem dos dois formatos aqui, tá? Salva no formato que ele quer que tu salve aqui, esse main, e salva também nessa versão aí, se tu quer texto, para tu lembrar qual foi o teu programa, tu salva no arquivo texto aí também, tá, pessoal? Então, recomendo, principalmente, que você salve no formato main, aquele lá que é o mais fácil de carregar. Quando vocês forem carregar, vocês vão ver que ele está querendo carregar um arquivo .main, né? E os arquivos TXT, geralmente, tenta carregar e dá pane. Então, se precavendo, salvem das duas formas, tá? Aqui, acho que tem a opção de tu visualizar o dado, hexadecimal, hexadecimal. Acho que hexadecimal é pior, né? Para vocês visualizarem o que estão fazendo. E acho que tem algum esquema de zerar tudo, né? Tu zera o PC, zera não sei o que, aí tu diz que quer alterar.
zera o AC também, aí eu quero botar um 0 aqui para C, tem que digitar 0 para cair. Eu não sei se tem um botão de reset, aqui tem um botão de passo a passo, tem um botão de executar direto, mas não tem um botão de reset aqui, tá? Então, não tem um botão que reseta. Então, a única forma de resetar é fechar o programa e abrir de novo, né? Ou fazer isso que eu fiz, né? Altero o PC e o AC, volta todo mundo para 0, né? E o PC volta aqui para a primeira instrução, para recomeçar como se a máquina tivesse zerado, tá? Vamos lá. Então, qual é a minha ideia para vocês, né? Que vocês tentem fazer para a próxima aula, que vocês têm um feriado aí, né? Então, feriado sexta-feira santa, quinta, né? Já acho que tem, acho que pelo que eu vi, recebi e-mail, talvez vocês tenham recebido também, é que o dia 1º agora ficou como ponto facultativo, né? Ou seja, vai ter professor que vai dar aula, vai ter professor que não vai dar aula, né? Então, aproveitem para exercitar, né? Eu estou pedindo para vocês fazerem soma de duas variáveis, uma na posição 128 e 129. Esse aqui eu acabei de fazer em aula, né? Mas eu quero que vocês façam. Então, treinem também subtrair duas variáveis. Tentem determinar quem é o maior de dois valores. Esse aqui é bem legal de fazer, tá? Você tem que aprender a usar a subtração e os sinais de controle, né? Se tu subtrair um do outro, der positivo, um deles é maior, né? Se subtrair um do outro e der negativo, um deles é menor. E assim por diante. Tu consegue identificar. Depois eu quero que faça o menor de 3 valores, então você tem que fazer mais de uma operação, tem que fazer várias operações de comparação, né? Subtração e comparação, né? E depois dizer quem é e salvar o valor do maior nessa posição 131. Depois é algo do gênero tranquilo, né? Faça o programa para determinar quando ocorreu um overflow na soma, né? Então, quando que explodiu, né? Esse aqui já é um pouco mais difícil. O resultado da soma vai para a posição 130, né? E o resultado do overflow vai para a posição 131. 1 se ocorrer overflow, 0 se não ocorrer overflow. E constante 1, né? Coloquem essa constante 1 na posição 132, tá? Isso aqui é só para ajudar. Vocês podem usar qualquer constante, né? Vocês podem pegar aqui e digitar, eu preciso somar mais 1, né? Eu venho aqui, então eu vou botar o 1 aqui, porque toda vez que eu fazer um conte, recebe conte mais 1, ou i mais mais, ou conte mais mais, né? Somar mais 1, eu tenho um lugar que eu tenho o valor 1 para eu poder somar mais 1, né? Eu poder pegar e usar o add 132 e digamos, incrementar aquele valor da variável que eu preciso, tá? Então, basicamente isso, pessoal, né? O resumo da aula de hoje, eu apresentei para vocês o computador hipotético, Neander, né? Fiz a exposição das características, né, do Neander. Fiz uma apresentação do conjunto de instruções do Neander, né? Apresentação dos sinais de controle do Neander. A apresentação do formato de instruções do Neander e alguns exemplos de exercício. Eu vou postar alguns exemplos de vídeo do professor Luciano, né, que eu já fiz alguns ali no Moodle, acho que tem mais vídeos dele, tá? Então, vou postar todos que eu encontrar do Luciano, e vou, na aula que vem, fazer alguns exemplos, né, de softwares do tipo, né, que eu acho que é o mais importante vocês saberem fazer, né, é conseguir fazer, eu acho que vocês são capazes de aprender sozinho a fazer isso, tá? Mas, vendo os vídeos, mas o que importa é que vocês saibam fazer, né, dentro do assembler ali dessa máquina, são 4 coisas, né? É um if, então tem uma condição, sei lá, A maior que B, né? Ou A igual a B, ou sei lá, B menor que A, algo do gênero, assim, tá? Então, fazer esse tipo de condições aqui, né? Ou um case, né? Case, sei lá, A1, ou 2, ou 3, sei lá, fazer aquelas operações de caso, né? Fazer também o while, né? Ou seja, o enquanto, fazer também o repeat, né, que seria o loop, ou aquele until, né, que vocês usam até, geralmente que em C vocês chamam de do, né, mas depende da linguagem eles chamam de repeat, porque o while, né, a condição é em cima, né, A maior que B, sei lá, e aqui embaixo volta para o início, né. O repeat geralmente é o contrário, né, ou do, né, então tu tem um do,
né? Aí tu abre assim, aí tu faz um conjunto de operações, e lá no final tu faz um until, se não me engano, não sei se é until, não sei, acho que não, né? E aí A maior que B, né? Então, se A maior não for maior que B, ele volta para o início de novo. Então, a condição vem no final. A diferença entre o while e o repeat é essa, né? Uma condição está no início, no outro a repetição está no fim. E aí, pelo menos uma vez, né, esse conjunto de operações, pelo menos uma vez, ela vai ser executada. Aí, se essa condição for verdadeira, ele sai fora. Se essa condição for falsa, ele volta para o início e faz de novo, né, faz a segunda vez. E assim por diante. Ah, não foi, volta de novo, faz a terceira vez. E assim por diante, fica fazendo. Aqui no while é o contrário. Ele pode já entrar aqui e a condição não ser sucedida e ele já pular fora, né, sair fora do while. Caso contrário, ele executa uma vez, volta para cá, compara de novo. Se não for verdadeiro, ele sai fora. Se for verdadeiro, ele vai de novo. E fica fazendo, comparando, comparando. Então, a comparação é sempre no início, né, no cabeçalho. E aqui a comparação, né, no outro caso, é sempre no final, tá? Depois de aprender esses, né, o outro principal, né, os laços, que a gente chama de laços não contados, né, a gente tem que aprender a fazer ó, são os laços contados, que a gente faz x igual a 0, x menor que 5, sei lá, x mais, né? Então, aquelas coisas que vocês fazem em C lá, estão aprendendo provavelmente em algoritmos, né? Então, esses tipos de laço aqui, né, são laços também, que a condição está aqui. Se a condição for verdadeira, né, ele entra e fica fazendo isso aqui, tá? Várias vezes. Aqui no caso, de 0 até 4, né? Ele vai fazer enquanto for menor que 5. Quando ele atingir o valor 5, né, ele vai pular fora. Então, nesse caso aqui, esse laço vai ser executado 5 vezes, tá? Caso, né, aqui fosse uma variável, sei lá, b, né, ele ia receber o valor de b. Se b fosse maior que 4, né, maior que 4 seria 5 ou qualquer outro valor acima de 5, né, ele ia comparar e já ia pular fora, né, não executar nenhuma vez. Então, tudo depende, né, do que o x vai receber. Que se o x, nesse caso aqui, né, no meu caso, recebe 0, né, então, quando ele recebe 0, ele é menor que 5, então ele faz. Aí ele soma mais 1. Aí, é 1, é menor que 5, então ele vai fazer isso aqui, né, no caso, 5 vezes, para só depois sair fora. Então, o que é importante vocês saberem fazer em assim? É exatamente isso, né? As operações básicas, né? Mais, menos, divididos, vezes, né? Mais, menos, vezes, divididos. Acho que divididos vai ser difícil de fazer, né? Seria por subtrações sucessivas, né? A mesma coisa, desculpa, né? Mas minha letra tá horrível. A mesma coisa, a multiplicação também seria com somas sucessivas, né? Como é que é? Por exemplo, né? Vou dar um exemplo, 10 vezes 2 é a mesma coisa que 10 mais 10, né? Se eu fizer 10 vezes 5, é a mesma coisa que eu fizer 10 mais 10 mais 10 mais 10. Então, eu faço 5, né, operações de soma, né? Perdão. Opa, não está saindo, não está riscando, agora foi. Soma. Então, tinha um cabo do mouse aqui, não está falando. Então, 5 operações de soma. Se fosse divisão, né, eu tenho 10 divididos por 2, né, então eu tenho que pegar e subtrair 2, né, não, mas não é assim que se faz, eu tenho que achar qual é o valor, né, que vai dar o número de vezes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 10, deixa eu só apagar tudo, né, para ficar mais tranquilo de fazer. Então, aqui, eu tenho, né, o 10 divididos por 2. Então, eu divido por 2, né? E o que acaba acontecendo? Como é que eu posso fazer isso? Né? Eu pego 10, subtrair de 2, sobre 8. Subtrair de 2, sobre 6. Né? Subtrair de 2, sobre 4. Subtrair de 2, sobre 2. Subtrair de 2, sobre 0. Então, eu vou até sobrar 0. Quantas operações eu fiz? 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então, 5 é a resposta. Número de operações que fez, né? Fiz 1, 2, 3,
4, 5 operações até chegar ao zero, né? Então, eu tenho que, toda vez que eu realizo uma operação, né? Serve para qualquer um, por exemplo, né? Se eu fizer 10 divididos por 3, né? Ele vai arredondar para mais, né? O que vai acontecer? 10 menos 3. Ah, sobra 7, né? Então, aqui, ó, só uma mais um, né? Fiz uma operação. Subtrair de 3, né? Sobrou 4, ó, mais um, né? Então, 1 mais 1, 2 agora, né? Subtrair de 3, né? Então, o que acabou acontecendo? Né? Vai sobrar 1, né? Então, aqui, mais 1, vira 3, né? Quando eu dividir isso aqui, né? Tentar subtrair por 3, né? Vai dar um número negativo, vai dar menos 2. Quando der negativo, ou tu, né, trunca para esse número que está aqui, ou tu, né, ó, então 10 divididos por 3 é 3, deu. Ou tu aceita fazer mais uma operação, né, e soma mais um aqui e diz que é 4. Né? Então, ou tu arredonda para baixo ou para cima, né? Então, ele vai dar um número aproximado, se a gente estiver trabalhando, né, com números inteiros. Então, essa nossa máquina, né, ela só tem números inteiros, ela não tem números de, né, de ponto flutuantes lá, que a gente viu. Então, quando a gente está trabalhando com inteiros, infelizmente, a gente tem que arredondar, né? Eu diria que o melhor, né, quando dá negativo aqui, é arredondar onde parou, né? Então, 3 por 3, né, eu sei que não dá 10, dá 9, né? Mas é o número mais próximo, o inteiro mais próximo, né? Porque o resultado real a gente sabe que é 3,333, né? Dízima periódica do 3, né? Então, esse cara aqui, né, é mais perto do 3 do que do 4, tá? Então, acho que isso é importante levar em consideração, tá? Só que tem que arredondar, tá? Então, quando a gente for fazer exercícios desse tipo aí, que é divisão, subtração, a gente tem que acabar fazendo isso. O resto, né, pessoal, é aquilo que eu falei. É o que a gente chama de laços, 3 tipos de laço, né? Os laços contados e não contados. Então, os laços contados, laços, tá? Que é o for, né? E os outros laços condicionais, ou não contados. E os laços condicionais é basicamente o while e o do, tá? Vou chamar de do, mas algumas linguagens chamam de repeat, tá? Além desses, a gente tem que saber fazer as condições, né? Que é o if e o case. A gente também tem que saber fazer basicamente as operações, né? Operações. Então, as operações são mais, menos, vezes e divididos, tá? Geralmente eu peço para fazer alguns softwares, né? Quando eu peço para fazer algum mais complexo, geralmente eu peço para valer um ponto extra, um meio ponto extra aí na avaliação, tá? Mas não pensei ainda no que eu vou pedir, né? Porque todo ano pedir a mesma coisa não dá, né? Todo semestre, então uma vez eu peço alguma coisa, outra vez eu peço outra. Tá? Então, eu costumo pedir para quem quiser aprender a programar em Assembly, eu recomendo que tentem fazer um for, tentem fazer um repeat, tentem fazer um while, tentem fazer um if, tentem fazer um case e tentem realizar todas essas operações aqui, tá? Geralmente é isso que eu acabo pedindo, né, como coisa máxima na prova. Então, se vocês treinarem, né, no Assembler, né, desses simuladores, né, a gente vai ver 3 simuladores, e essa tabelinha que eu estou mostrando agora, né, vocês já vão ficar em ponto de bala, digamos assim, para te dar uma boa nota nessa última avaliação, tá? Por fim, pessoal, dúvidas?